E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e este é o meu podcast. É claro! Sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcastzinho aqui. Hoje é dia 6 de janeiro de 2026 e tá começando o primeiro episódio desse podcastzinho aqui de 2026. Entramos aí em mais um ano de podcast. A gente tá entrando no sexto ano do podcast. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Sétimo ano, cara. É o sétimo ano dessa bagaceira aqui. E vamos que vamos, né? São quase 7 anos aí, né? Porque eu comecei na metade de 2020. São quase 7 anos gravando todos os dias, todas as semanas. Esse é o episódio 283 e são 283 semanas seguidas gravando e postando esse podcastzinho para vocês aqui. Então, eu acho bom vocês aí que tá escutando no YouTube clicar no like. Você que tá escutando aí na plataforma de áudio, segue aí, se inscreve e já faz todas essas paradas aí que tem que fazer em um canal, porque é isso que move o mundo de um criador de conteúdo, tá bom? É, Vamos aí para mais um ano, né? 2026 está começando. Eu não sei como começar esse podcast porque eu tô meio enferrujado, sabe? Porque, assim, semana passada saiu o episódio de retrospectiva. Inclusive, 1h40, rapaziada, de episódio. Eu achei que ficou bem legal. Quando acabou, eu dei boas risadas, assim, gravando e depois escutando. Eu achei engraçado, assim, o jeito que ficou. Porque, assim, eu não geralmente, quando eu vou gravar, parte técnica aqui, né, rapaziada? Vou ensinar vocês aí como gravar um podcast de qualidade. Quando eu vou gravar, eu coloco o quê? O tópico. Quando eu vou gravar a retrospectiva, né? Eu coloco o tópico do que aconteceu, do assunto que eu vou falar. E aí embaixo, se eu pensar em alguma piada, eu escrevo, né? Tipo assim, eu deixo umas piadas embaixo assim, só pra também, caso não pense em nada. Porque às vezes eu gravo e eu vou na loucura, né? Tipo assim, eu falo, pô, o Neymar foi pro Santos. Aí não é que eu pensei em piada sobre o Neymar ir pro Santos. Eu só coloquei Neymar Santos. Já era, maluco. E aí seja o que minha cabeça quiser, porque às vezes pode sair alguma coisa boa, mas normalmente sai alguma coisa bem ruim. E assim, geralmente eu sempre boto o tópico e embaixo eu tento colocar piadas, né? Não nos episódios normais, na retrospectiva. Só pra garantir, né? Só pra ter alguma coisa pra falar sobre o assunto. E aí nesse, eu não fiz piada de nenhuma. E aí eu fiquei pensando, que merda, esse episódio vai ficar ruim. Porque eu não vou conseguir render em nada. E aí no pensar e não render em nada, eu acabei rendendo em boa parte aí das coisas. Tanto que o episódio ficou grande e ainda eu percebi que tava ficando grande, porque deu 1 hora de episódio, eu ainda tava em abril. E aí eu falei, caralho, eu preciso eu preciso acabar com isso aqui, pô. E aí eu fui pulando. Teve assunto que eu pulei, porque eu achei que não valia a pena, tipo, falar, porque senão ia ficar maior ainda. Então ficou com 1h40. Eu achei que ficou legal, assim. De todos os episódios de retrospectiva que eu gravei, esse foi o mais legal. Esse foi o que eu mais me diverti, assim, gravando e depois escutando, porque eu tive que editar, né? Então, se você ainda não escutou, escuta lá, porque 2025 ainda tá fresquinho na memória, né? Não passou nem a primeira semana ainda de 2026. Então 2025 ainda tá no gostinho. Você ainda tá assinando com a data errada. Eu sei que isso acontece. Começa o ano, você começa a assinar com a data errada. Janeiro entra, metade de janeiro você colocando 2025. Você, puta que merda. Aí você risca e escreve de novo o ano certo. Toda vez é assim, pelo menos comigo, né? Só hoje eu escrevi umas 3 vezes errado lá no meu trabalho. Então, ficou bem legal, ficou bem divertido. Se você ainda não escutou, escuta lá, especial 2025, porque eu gostei de gravar e eu espero que vocês tenham gostado. Pra quem escutou, tenha gostado de escutar também e tenha se divertido e dado boas risadas desse ano de 2025 que passou aqui, tá bom? Mas agora já ficou pra trás, tá? Pausa esse aqui e vai escutar, mas agora já era. Agora que você voltou pra esse episódio aqui, você voltou pra 2026, os boletos de janeiro chegou, o IPVA chegou, todas essas bosta aí de coisa que você tem que pagar chegou. E aí fazer o quê, né? E aí tem que correr atrás, né? Tem que correr atrás. Mas tá bom. Eu queria agradecer a todo mundo que escutou o último episódio, os episódios de 2025. Foi um ano bem legal, assim, pro podcast, pro crescimento do podcast. E eu fiquei bem feliz, assim. Eu falei já, todos os últimos episódios aí, eu vim falando a mesma coisa, batendo na mesma tecla. Mas,
pra comédia em si, esse ano de 2025 foi meio ruim, mas pro podcast, assim, foi bem legal. Eu senti o crescimento do podcast, eu senti a minha evolução aqui dentro do podcast, aqui quando eu vou gravar. E muito obrigado a todo mundo que acompanha, que curte, que comenta, que sempre me manda mensagem falando que escutou, que gostou de tal coisa, que concordou, que acrescentou, porque às vezes eu entro num assunto e a pessoa vem conversar comigo assim, como se fosse uma conversa, né? Já me falaram isso. Que escutar o meu podcast é como se fosse uma conversa, como se eu tivesse perto falando um monte de besteira, sabe? Então, são elogios que eu fico feliz de escutar, tá bom? Então, muito obrigado a todo mundo que manda mensagem, que curte, que escuta e que, pô, tamo junto. De verdade mesmo, tô bem feliz. E eu espero que em 2026 vocês continuem e que vocês espalhem a palavra do André Otávio Podcast para chegar em mais pessoas e a gente virar uma grande comunidade e eu finalmente poder viver da minha arte e parar dessa merda de CLT que eu não aguento mais. Mas eu queria agradecer aí, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve lá no canal do YouTube, porque o YouTube é a única plataforma monetizável, então, pô, segue lá, acompanha lá. O YouTube também entrega para mais pessoas. Eu tô com a ideia aí, com o plano, né, desse ano começar a gravar em vídeo, então, se inscreve lá no YouTube, porque eu acho que quando eu começar a gravar em vídeo, o YouTube vai ser meio que a principal, assim, plataforma do podcast, porque é onde tá todo mundo. Ninguém fica no Spotify escutando podcast. Quem faz isso, pô? As pessoas normais colocam lá Funk 2025, MC Ariel, tá ligado? As pessoas escutam sertanejo, Ana Castela, sabe? Ninguém escuta podcast, mano. Então, o único lugar que as pessoas escutam podcast é no YouTube, que não faz sentido nenhum também, porque o YouTube é pra você ver vídeo de como instalar uma geladeira frost free, tá bom? Nada a ver. Mas, se inscreve lá no YouTube, pô. Isso ajuda bastante aí. E eu vou ficar bem feliz, tá bom? Também tem o canal de cortes do podcast, que tá saindo vídeo todos os dias, rapaziada. Nessa última semana, como o vídeo de retrospectiva ficou grande, eu quis aproveitar tudo, né? Então eu tirei vários cortes desse último episódio. E sabe quantos cortes deu? 18. Eu falei assim, mano, é muita coisa. 18. E assim, eu quero eliminar. 2025 ficou pra trás, já era. Então hoje, que eu tô gravando esse podcast, que esse episódio de hoje, saiu o último vídeo do corte. Então, como é que você coloca 18... Deu 18 cortes, rapaziada. 18 cortes em uma semana. Sabe o que eu fiz? Postei 2 vídeos por dia. Então, nessa última semana, saiu durante o período de... acho que 8 ou 9 dias, saiu 2 vídeos por dia. 2, rapaziada. Teve um dia que saiu 3, porque eu postei um vídeo curtinho lá. 3 vídeos, 2 de... Puta merda, é vídeo pra caralho. 18 vídeos em uma semana? Porra, é vídeo pra caralho. Tanto que o canal, assim, deu uma crescida nessa última semana. O que é ruim, porque não continua, né? Se ele continuasse, aí seria uma crescente. Mas ele dá uma crescida e depois dá uma queda gigantesca. Mas saiu vídeo pra caramba. Então se inscreve lá no canal de cortes. Não vou continuar com a mesma frequência, porque não tem como, né? É uma coisa impossível manter 2 vídeos por dia durante uma semana. Mas eu garanto aí que vai sair pelo menos dia sim, dia não, vai sair vídeo. Tem semana que sai mais vídeos, tem semana que sai vídeo todos os dias, mas tem semanas que sai dia sim, dia não. A cada 2 dias sai um, porque eu gosto de postar os cortes na semana do podcast. Então, tipo, postei esse episódio hoje, durante essa semana vai sair os cortes desse episódio. Os cortes do próximo episódio, só na próxima semana. Tá? Então, segue lá, porque o canal de cortes também tá chegando em uma galera. Eu acho que é o canal que mais tá crescendo, assim, dos canais, né, que eu tenho. É o canal que mais tá crescendo. Eu sei que esse papo é chato. Eu sei que todo episódio eu venho aqui falar disso, mas é porque tem que falar, pô. Eu tenho que vender meu peixe. Então se inscreve lá no canal de cortes, que tá numa crescente boa. Bastante gente comentando lá. E eu acho engraçado os comentários. As pessoas me xingando. Pô, as pessoas me xingam, pô. Como é que você me xinga? Pô, me respeita, né, pô? As véias. Eu não sei o que aconteceu. Essa semana as véias me xingou. Mas é porque eu falei do Bolsonaro. Mas as véias estavam me xingando. Ô, a véia falou assim: você é ridículo. Olha que a véia me falou. Caralho, eu fico imaginando essa véia na rua, pô. Essa é aquelas véias de cabelo roxo, sabe? Essas véias que atravessa fora da faixa. Eu não gosto de véia que atravessa fora da faixa. Uma vez eu vi uma véia atravessando fora da faixa com a criança. Eu falei, oi, que essa avó, que deve ser avó, né? Bisavó, sei lá, tataravó. Ela andou na Arca de Noé, ela tava lá junto.
Ela ajudou Noé a colocar os bichos lá dentro. Véia, bem véia. Ensinando a criança a atravessar fora da faixa, pô. Nossa, tem uma raiva disso. E aí essas velhas, imagina, velho, você é ridícula, velho, falando. Será que ela fala isso pra alguém? Aí teve uma outra que falou assim: você não sabe nem fazer live. Eu não sei mesmo. Tá certo, ela acertou nesse ponto. Mas não é uma live, eu não tentei fazer uma live. Se eu tentasse, ia dar errado. Mas eu não tentei. Então, não vem tirar o mérito de uma coisa que eu nem fiz. Entendeu? Mas é engraçado, as pessoas me xingando. Então, vai lá nos comentários pra você ver que vai ser bem engraçado, tá? Mas muito obrigado a todo mundo que já se inscreveu, que acompanha, que curte, tá bom? Um grande beijo na bunda de todos vocês. Também me segue lá no Instagram, @AndréOtávioPodcast. É isso, vou parar de falar dessas coisas aí, porque já me encheu o saco já. Na minha cabeça não tem mais ninguém escutando. Por que alguém ia estar escutando isso aqui? Eu falando das minhas coisas no meu próprio negócio de caramba. Ei, pô. E aí, como é que foi aí o final de ano de vocês, hein? Curtiram, beberam, usaram droga, soltaram fogos de artifício, ganharam na Mega Sena? Como é que foi, cara? Me conta aí, conta nos comentários como é que foi o seu final de ano. Entrou areia na sua bunda? Você foi pra praia, entrou areia na bunda, com certeza. Às vezes entra areia... Foco, André, foco. Foco. Ai, caramba. Eu fui... Pô, esse final de ano foi legal. Eu passei o Natal e o Ano Novo com a minha família. E eu gostei demais, assim. Eu fui pras casas... Esse foi o primeiro final de... É porque também faz 2 meses que eu saí de casa, né? Mas das casas... De casa, saí de casa, virei morador de rua. Explica direito, pô. Faz 2 meses que eu saí da casa dos meus pais. E esse foi o primeiro final de ano, o primeiro Réveillon e Natal, né? Que eu passei. Eu passei com meus pais, mas eu não tô morando em casa, sabe? Tipo, pô, tem que voltar pra casa. Aí eu voltei pra minha casa, não voltei pra casa dos meus pais. E foi legal assim. Eu passei o Natal na casa da minha mãe. E aí no Réveillon a gente foi pra Minas Gerais. Ô, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. E, pô, de boaça, assim. É, é, Lá é tranquilo. Lá é um lugar, Minas Gerais, é um lugar que eu fico imaginando. Se eu não quiser, se eu não tivesse esse sonho de ser comediante, eu ia morar numa cidadezinha assim, sabe? Eu já falei, se eu não fosse comediante, eu não ia ter redes sociais. Começa por aí. Eu não ia ter Instagram, não ia ter Facebook, não ia ter TikTok, não ia ter nada. Quem quer conversar comigo, vai lá na minha casa. Nem o WhatsApp, eu ia ter aquele celular de abrir e fechar, sabe? Mas eu preciso, por causa do meu trabalho. Mas eu tenho o sonho de ser comediante. Então não tem como eu ter essa vida. Mas se eu não tivesse essa ambição de ser comediante, esse sonho, eu ia viver num lugar assim, numa cidadezinha do interior, provavelmente de Minas, ou talvez uma outra, não sei. Viajando, pô, imagina se eu viver viajando. É porque não dá, né? Tinha que ter um trabalho assim meio remoto, trabalho home office, pra eu poder. Imagina, viver 6 meses no interior de Minas, aí depois vai lá a outra metade do ano, você vive no interior sei lá, de Curitiba, sabe? Numa cidadezinha assim, nesses vilarejos. E aí vai viajando, tá ligado? Não precisa de rede social, não precisa de nada. Se você não é comediante, se você não trabalha com redes sociais, eu não, tá ligado? É um dos bagulho que eu não entendo. É porque assim, na minha cabeça é difícil de entender, porque não faz sentido eu não ter rede social. Se o meu trabalho, que no caso é a comédia, não dependesse de rede social, eu não teria rede social. Mas é muito fácil falar isso, sendo que eu tenho que ter, sabe? Então eu fico pensando, as pessoas que não precisam ter rede social, que elas só têm por ter, será que. Tá ligado? Você entendeu onde eu quero chegar? Eu não tô conseguindo me expressar. Por que as pessoas têm redes sociais? Tá entendendo? Ficou todo mundo muito dependente, né? É o vício, é a serotonina, é a dopamina que o celular, que as redes sociais, que os vídeos curtos, que as fotos, que o compartilhar traz, né? Mas eu queria, então, se eu não fosse comediante, voltando, se eu não fosse comediante, eu tô meio avoado, né? Se eu não fosse comediante, eu não teria, primeiro, não teria rede social, nenhuma. E eu ia morar numa cidadezinha, vivendo simples, sabe? Porra, eu não tenho. Pô, São Paulo, eu odeio São Paulo, velho.
Nossa senhora. Se eu pudesse, eu não iria pra São Paulo, se eu pudesse. Mas é porque, por exemplo, se minha carreira der certo, virei comediante, vivo disso, faço shows e não sei o que lá. São Paulo é onde tá, tipo, as coisas, sabe? Pô, gravação, vou gravar alguma coisa, sabe? Tem que estar em São Paulo. Tem show em São Paulo, teatro pra caralho. Vida noturna, essas paradas, São Paulo. Mas eu não queria isso, eu não gosto de São Paulo. Nossa, tem um lugar que eu não gosto é São Paulo. Eu não gosto de lugar cheio. É isso, eu gosto de lugar mais tranquilo possível. Porra, final de ano a gente passou lá. Sabe o que eu fiquei feliz? De não ter visto fogos de artifício. E tipo assim, eu tentei, não é que eu não vi, porque assim, tava dando meia-noite, a gente já foi pra rua. E aí, deu meia-noite, começou a soltar fogos. Só que a gente tava num lugar que não dava pra ver fogos. Então, você sabia que tava tendo fogos em algum lugar ali perto ali. Mas não dava pra ver muito bem, só a luz, sabe aquelas luzes que fica assim? Só as luzes. E eu falei, porra, é isso. Eu tô num lugar tão longe, tão distante, que ninguém solta fogos, mano. Eu acho que a maioria das pessoas dali de onde eu tava, da cidade onde eu tava, eles foram pra outros lugares, tá ligado? E então não sobrou pessoas pra soltar fogos. É isso que eu quero. Eu quero longe de pessoas. Só que eu não posso, porque o meu trabalho depende de ter pessoas, entendeu? Eu vou ganhar. Quanto mais pessoa, mais dinheiro. Olha isso, mano. Só que eu também não quero muito dinheiro. Não quero ser a pessoa que tem muito dinheiro. Então eu quero mais ou menos. Caralho, velho. Que loucura, mano. Então você fica lá no. Quando eu vou pro interior, assim. Também na casa do meu avô. Meu avô mora numa cidade do interior de São Paulo também, que é muito tranquilo, assim, é muito de boa. Tanto que você. Lá fora, assim. Mano, você vê. Lá foi o único lugar que eu vi arara azul fora de uma jaula, mano. Porque a gente tava lá uma vez. Acho que eu falei já no podcast isso aqui. Tava lá na casa do meu avô, do nada, duas araras azul voando assim, ó. Aí eu perguntei lá, né? Aí falaram que arara azul é tipo de um vizinho que mora ali por perto ali. E lá é só chácara, assim, sabe? É uma galera assim. Também é uma galera aposentada com dinheiro, sabe? É uma cidadezinha assim do interior, onde a galera aposentada com dinheiro vai morar, assim. Que é o que eu tô falando, assim, a galera vai lá pra sossegar mesmo. E aí tem um vizinho lá que parece que tem duas araras azul e ele deixa ela solta. Também é loucura, né? Deixar duas araras azul soltas e torcer pra ela voltar. Ou ele cuida delas. Eu não sei como é que era exatamente a história. Mas, pô, do nada, imagina. Quando que você tava aí Pensa, a última vez que você tava sentado de boa na varanda da sua casa e aí passou duas araras azul. Nunca, pô. Isso não vai acontecer. Isso acontece no interiorzinho, mano. Tá ligado? Então, eu queria ter essa vida. Só que não posso. Porque eu quero fazer comédia. E aí, comédia tem que gravar, tem que postar, e tem que editar, e tem que fazer show, e tem que aparecer, e não sei o que, e vai pra lá e vai pra cá. Não pode ficar parado. Se um comediante que hoje em dia faz bastante show, por 6 meses ele para de fazer show, ele some e vai, tá ligado? Vai desopilar. Vai passar um tempo no interior, tá ligado? Numa fazenda, sabe? Pra tipo assim, pô, vou tirar esse estresse da cidade grande. E como eu tenho dinheiro disponível, eu vou ficar 6 meses aqui, só cuidando de planta, cuidando dos animais, sabe? Vivendo uma vida simples pra eu poder me reconectar comigo mesmo. Sabe essas coisas de energia? Essas coisas de bicha, né? Sabe essas coisas? E aí a pessoa fica 6 meses fora. Quando ela volta, já era, filho. Oxe, tomaram seu lugar. Você não vai ter mais a mesma parada, sabe? Então, não tem como. Você tem que aparecer. Você tem que estar lá. E eu não quero estar lá. Eu quero estar aqui. Eu quero estar de boa. Caralho, mano. Como é que eu quero ser comediante sem ser um comediante? Olha que loucura. Mas então, não teria rede social e moraria no interiorzinho. Numa cidade do interior. Igual que eu fui, assim, de Minas Gerais. Porra, de boa pra caramba. Comida boa, comida fresca. A diferença na qualidade do ar, na qualidade das comidas. Tá ligado? Pô, nós tava lá, nós pegava a fruta do pé, mano. Pô, quero chupar uma manga. Eu ia lá, pegava uma manga, chupava uma manga. Olha que loucura. Pô, eu fiz suco de acerola. Eu nunca nem tomei suco de acerola com laranja. Eu fui lá, a gente colheu a acerola, colheu a laranja lá no mercado, lá que pagou lá no caixa. Colhemos a laranja no mercado, espremi a laranja, lavei a acerola, botei tudo no liquidificador, coloquei a água, o açúcar também, que a gente tem que ter um pouquinho também do
do vício, né? E vlau pra dentro, que ô delícia. Interior, ô interior. Não foi eu que fiz não, tá? Fizeram pra mim e eu tô falando que foi eu só pra levar os créditos. Mas tá entendendo? A qualidade de vida é muito melhor. Então esse foi o meu final de ano. Com essa reflexão aí sobre a vida simples, uma vida no interior, mas que eu não posso ter porque eu tenho o sonho de ser comediante e ele estragou toda a minha vida. Falando em comédia, né? Eu tava trabalhando dia 29, segunda-feira, dia 29, última semana, a última segunda-feira do ano, faltando 3 dias pro ano acabar. Tava eu lá trabalhando, né? Tal qual um CLT, fila da puta, trabalhando. E aí chegou uma mensagem no meu celular de um comediante que até agora não, né? Por enquanto, eu não vou expor, não vou falar o nome. É, é, não vou expor. Mas talvez aí no próximo episódio eu venha aqui e exponha o relato. Mas por enquanto eu vou falar só do show. Comediante X lá mandou mensagem, falou: pode fazer um show hoje lá em Serra Negra? Porque você é de Campinas, né? Até lá, não sei o quê. Falei, não, pô. Oxi, bora, tu é doido, é? Falei, bora, tu é. Oxi, ô, rapaziada, eu não nego o show, eu já fiz show de graça. Esse aí tinha cachê. Eu falei, é claro que eu vou, é claro que eu posso, meu amigo. É aqui do lado, Serra Negra, 2 horas de viagem. É aqui do lado, pô. Oxi, 2 horinhas só. Na chuva? O quê? Final de ano? Tá doido. Falei, não, eu vou sim. Chamei o Charlinho, né? Porque ele queria que eu fizesse um show solo. Rapaziada, eu não tenho show solo no show solo. Imagina, porque esse era um show que era show tipo em hotel, sabe? Hotel Fazenda. Era o show no Hotel Fazenda. E aí, assim, esses shows, eles geralmente são mais difíceis, né? Tanto que um tempo atrás eu fui fazer um aí, eu até comentei aqui com vocês, que não foi tão legal. Então esse show é sempre um tiro no escuro. Pode ser que seja bom, claro, mas a chance de ser ruim é bem maior. Eu falei, eu não consigo fazer um show solo, um show de 50 minutos sozinho, sabe? Então eu vou chamar outro trouxa pra dividir comigo essa experiência. Mandei mensagem pro Charlinho, falei, Charlinho, bora ganhar dinheiro, rapaziada. Ele falou, bora, meu amigo, porque agora ele é o cara dos caminhões, né? O Charlinho tá viralizado aí, filho. Qualquer lugar que você vai, você falou, qual é o Charlinho? Ele fala dos caminhões, já era, rebite na hora. Falei, vamos, Charlinho? Ele falou, vamos. Falei, então vamos, então. E aí, né, foi pra esse show lá em Serra Negra. Quase 2 horas de viagem. De Campinas. O Charlinho saiu de Jundiaí. Então o Charlinho andou umas 2 horas e tralalá, assim. Da casa dele até o show. Pegamos estrada e fomos. Sentido ao desconhecido. Falei, Charlinho, é o seguinte. Deixa eu passar pra vocês o. Pra vocês não, né? Pra você o briefing desse show. É um show no Hotel Fazenda. Eu não dei muita informação pra ele. Porque às vezes ele desiste, né? Aí eu teria que fazer 50 minutos sozinho. Olha as ideias. Falei, Charlinho, show em hotel é um pouco difícil. Por quê? Porque os hóspedes estão lá pra fazer outras coisas. E aí os caras metem o stand-up no meio. E assim, nem sempre é legal. Uma vez eu fiz um show que era um final de semana, eu acho. E aí foi um show no resort. E foi um final de semana de feriado. Eu não lembro o que era exatamente. Mas o resort tava lotado. Então, no show, tava lotado também. E aí o show foi muito legal, assim. Foi muito legal mesmo. Um dos melhores shows, assim, tá ligado? Que eu já fiz. E aí, outra vez eu fui fazer um show nesse mesmo hotel. Nesse mesmo resort. E não era temporada, não era nada. Então tinha menos pessoas. E aí o show foi bem ruim. Foi bem ruim, assim, beirando ao vergonhoso. Mas, com dinheiro. Beirando ao vergonhoso. Então, é aquilo. Pode ser muito bom, pode ser muito ruim. Só que a gente deu sorte que é final de ano. Então, como é temporada de férias, talvez o hotel esteja cheio. E se o hotel estiver cheio, vai ter mais pessoas. E se tiver mais pessoas, talvez seja melhor. Ou vai ser melhor, ou vai ser vergonhoso para mais pessoas. Eu fiquei nessa aí, né? Tipo assim, pô, feriado. Faltava 3 dias pro Réveillon. Falei, pô, é feriado. Com certeza vai estar cheio. Isso eu garanto, vai estar cheio. E aí a chance de ser melhor é maior, porque vai estar cheio. Vamos, Charlinho, vamos, nós tava indo, conversando e tentando se distrair, mas a cabeça tava pensando no show, a barriga doendo, já tinha cagado 2 vezes já, e eu com ansiedade do caramba, tanto que no trabalho, quando eu saí do trabalho,
Mano, eu saí com uma dor de barriga, velho. Nossa senhora. Quase que eu não me aguentei. Quase que eu. Mano, se eu pego um semáforo a mais fechado, eu tinha cagado nas calças. Caralho, bicho. Cheguei em casa, vlau. Não preciso dar detalhes também, né? Dor de barriga, nervosismo. Por quê? Fazia tempo que eu não fazia show. Esse show eu não tava esperando, ele me chamou pro dia. Tipo assim, eram umas 4 horas da tarde. Esse comediante me chamou pra esse show. E era 6h30, eu já tava indo pro show. Eu saí do trabalho, já cheguei em casa, tomei um banho rapidão e já fui. Nem tomei café direito. Então, eu tava com tudo isso na cabeça, pô. Pensando, pô, vai ser ruim, eu tenho que fazer mais. Porque o Charlinho, eu tinha que fazer 50 minutos de show. O Charlinho ia fazer uns 10, 15. O resto era eu. Falei, mano, como é que eu faço isso de show? Se eu não consigo, eu não tenho, sabe? Eu até tenho, mas não é bom. Bom mesmo deu uns 3, 4 minutos. E aí a gente tava indo e eu pensando no show e nós conversando pra tentar se distrair. E o bagulho não chegava nunca. Eu já tava perdendo, eu tava ficando rouco antes de chegar no show. Porque era muito longe. Aí o Charlinho ficou conversando e eu perco a voz fácil. Puta merda, chegamos no show. A gente chegou. Era Serra Negra, né? Uma cidadezinha assim. Não tinha sinal de nada assim. Aí nós chegamos numa cidadezinha. Falou, pô, agora aqui pelo menos tem sinal, né? E aí nós começou a subir. Tipo uma serra assim. E aí nós falou, pô, o resort deve ser atrás daquela cidade ali, né? Porque nós tava subindo um morro, tava marcando que a gente tava chegando, tinha uma cidade lá pra cima, nós até ficou pensando, pô, os caras fez um resort do lado de uma cidade? Que estranho. Entramos no resort. Maluco, a cidade era o resort. Não é resort, é hotel fazenda. Era um hotel fazenda, mas não era um hotel fazenda. Era o hotel fazenda, rapaziada. A gente entrou, nós foi entrando assim, falou, não é possível que ali em cima é tudo parte desse bagulho aqui. Não é possível. Aí tinha uma placa, recepção. O cara falou, vai pra recepção. Nós começamos a subir uma placa, recepção. Do lado da placa recepção tinha uma seta escrito igreja. Rapaziada, tinha uma igreja dentro do hotel fazenda. Ele falou, não é possível, mano. O bagulho gigantesco, assim, ó. Nós olhando pro lado, gigantesco. Nós começamos a subir, começou a aparecer umas casas. Mas eram umas casinhas muito top, assim, sabe? Tipo, tinha chalezinho, tinha umas casinhas. Mano, umas casas top mesmo, assim. Casa de... Sabe quando você passa num bairro de rico, assim, que não tem nem portão? Essas casas pra fora, assim, na rua, sabe? Que não tem garagem, meio que... Sabe condomínio fechado? Mano, parecia que nós tava num condomínio fechado de luxo. Mas não era um condomínio fechado que era tipo... um condomínio... Não. Era uma cidade de um condomínio fechado. Maluco, nós começou a entrar... Bagulho gigantesco, rua pra lá, rua pra cá, rua com nome. Quem que é o nome da rua? Porque assim, as ruas normais, tudo tem um nome representando alguém, né? Como é que fala? Esqueci a palavra. Homenageando alguém. Lá, tá homenageando quem? Os inquilinos? Cada semana muda a rua? é os últimos hóspedes. Rua Fernando. Quem que foi Fernando? É um cara que tava aí semana passada aí que ajudou uma criança que tava se afogando na piscina. Mano, ruas com nomes. Caralho. Casa pra caralho. Nós andando e a placa recepção. Eu falou, mano, não vai chegar nunca. Recepção pra caralho. Um monte de casa. Uma igreja, uma praça. Mano, tinha uma praça dentro do... Sabe essas praças? Tinha uma praça com árvore, banco. Sabe aqueles negócios que tem tipo... No meio da praça, que é tipo um lugarzinho assim. Mano, tinha isso, velho. Na praça. Tinha uma praça. Dentro do hotel. Nós entrando, falou, que porra que tá acontecendo? Aonde que a gente tá, velho? Não é possível. Nós saímos do bagulho. A cidade que nós achou que era perto do resort, era o próprio resort. Era o próprio hotel fazenda, mano. Nós começou a entrar, a placa recepção, assim. E os caralho. Aí eu e o Charlie entrando, assim, o bagulho... Mano, muito grande, mano. Muito grande, assim. Foi o que ela disse. De verdade, nós entrou, mano, era uma cidade, pô. O bagulho era uma cidade. E assim, a gente andou só na entrada e na recepção. O que já deu pra ver, já era impressionante. Só que mais pra frente tinha mais coisa, mano. Lá pra baixo tinha um monte de coisa, porque tem piscina, tem campo. Caralho, o bagulho é muito grande, velho. E aí nós entrando, eu e o Charlinho parou o carro e falou assim, mano, o que tá acontecendo, velho? Onde que nós veio parar? Tá ligado? A gente entrou num universo que a gente nem sabia que existia, mano. Isso é muito louco da comédia, porque não é a primeira vez que isso acontece. Eu já fui em restaurante que eu nunca iria se fosse eu que estivesse pagando. Porque eu já fui depois do show com os comediantes que estavam fazendo show, assim, né? E aí nós entramos num lugar que você fala assim, caralho, velho, o que tá acontecendo? O garçom, sabe aqueles lugares... Sabe filme que o garçom vem todo, pai, coloca o lencinho, não sei o que lá. Mano, era assim, velho, uns restaurantes assim que claramente eu não queria pagar.
Mesmo se eu tivesse dinheiro, talvez eu nunca pagaria pra ir num restaurante desse. Pô, uns banheiros, pô, eu já fiz vídeo dentro de banheiro só pelo quão impressionado que eu tava no banheiro. Uma vez eu fiquei limpando meu dente no banheiro, porque tinha fio dental, tinha Listerine, tinha tudo. Os caras tudo indo embora e eu lá dentro, lá limpando meu. Eu saí, caralho. Nós fomos no restaurante japonês, tinha robô no restaurante. Era um restaurante japonês que os robôs vinham recolher os pratos. Impressionante, assim. E aí eu fui no banheiro, né? E aí maluco, eu fiquei uns 20 minutos no banheiro. Eu nem tava cagando. Isso que é foda. Entrei no banheiro, tinha tudo, banheiro impressionante, assim. E aí eu comecei a escovar o dente no banheiro, passei fio dental e usei Listerine. Eu falei, isso aqui não tem em casa? Vou usar aqui. Passei perfume. E os caras, eu quase caguei só por diversão. Eu nem queria cagar, mas tinha papel umedecido lá. Eu falei, não vou cagar aqui. Eu não caguei, não. Fiquei lá um tempão. Saí do banheiro, cadê todo mundo? Todo mundo já tinha ido embora. Aí os caras todos me esperando lá fora. O que aconteceu? Ele tava cagando. Eu falei, não, mano, o banheiro era impressionante. Eu fiquei usando as coisas. Então, mano, a comédia, ela proporciona isso. Frequentar lugares e fazer coisas. Eu já fui em condomínio de produtor, sabe? Essa galera da grana mesmo. Já fui em casa de comediante milionário, assim. Mano, um universo totalmente diferente do universo que eu vivo. Então a comédia proporciona isso às vezes. E aí a gente entrou num lugar que eu nunca saberia que esse lugar existia, tá ligado? Se não fosse pra ele fazer o show, mano, eu juro pra vocês, rapaziada, é um universo que eu não sabia que existia, mano. É um bagulho muito louco. Mano, a gente entrou numa cidade particular, tá ligado? Parecia esses bagulho de filme, de experiência do Black Mirror, tá ligado, mano? Nós entrou num lugar gigantesco, que era uma cidadezinha, que poderia estar muito bem fazendo a cabeça das pessoas ali, e todo mundo saía de lá. Mano, parecia que eu tava numa ilha, tá ligado? Uma ilha particular, assim, que eu tava entrando. Mano, era um bagulho muito absurdo, assim. E aí o Charlinho, nós encostou o carro, tava indo, falou, mano, isso aqui é uma cidade, pô, o que que tava... Eu e o Charlinho impressionados, nós é pobre, né? O Charlinho veio lá de Teófilo Otoni, tá ligado, mano? Lá não tem nem SUS, mano. Caralho, lá, o maluco do nada, ele tá no hotel Fazenda, que parece uma cidade. Nós andando, falou, mano, isso aqui é uma cidade, nós olhou pro lado. Rapaziada, juro pra vocês, tinha um carro da polícia, mano. Lá dentro tem a polícia. Não é que tinha um segurança. Não, tinha a polícia. Polícia militar. Era uma cidade. Mano, o bagulho é uma cidade, pô. Gigantesco, assim, ó. Nós andando, sala de poker, sala de jogos e os caralho. Nós andando perdidos, assim, eu não sabia nem pra onde ia. Nós foi indo reto. Aí nós tinha que procurar o cara, né? Aí tinha dois caras parados assim, ele falou, posso ajudar? Eu falei, nós tá procurando um fulano de tal. Ele falou, pô, sou eu, mano. Eu falei, pô, que coincidência, sei que lá e tal. Eu comentou, falou, não sei que lá do show, né? Não sei que. Ele falou assim, vocês querem ir lá ver o espaço primeiro ou vocês querem jantar? E aí, eu, macaco velho que sou, né, meu? Rapaziada, eu já perdi muita oportunidade por ser burro, sabe? E aí, nessas oportunidades de show, eu sou meio vergonhoso, assim. Se eu for no show com alguém, que eu não tô participando do show, eu não sou convidado do show nem nada, eu só fui por ir, eu não como. E eu já perdi de comer várias coisas boas, assim, coisas top. Em restaurante, em lanchonete, em bar, em teatro. Porque eu fico achando que eu não mereço, sabe? Porque eu falo assim, pô, não era nem pra eu estar aqui. Porque como é que eu vou consumir, vou gastar? Alguém tá pagando. Eu não tô pagando porque alguém tá pagando. Então eu não vou gastar dinheiro de alguém, que eu nem sei quem que é essa pessoa exatamente. Sendo que eu nem trabalhei, eu nem fiz parte, eu nem era pra eu estar aqui hoje, tá ligado? Porque eu já dei prejuízo pra pessoa que eu não deveria ter dado prejuízo pra pessoa. Sabe? Eu já fui em restaurante que depois eu vi os caras pagando lá. Eu falei, porra, alguém tá pagando lá, não é parceria. Alguém tá tendo que pagar. E às vezes não é pros caras pagar, às vezes o dinheiro tá contado. Eu não sei como é que é a vida, a situação das pessoas. Ah, tem dinheiro. Ninguém passa perto. Mas eu prefiro não, sabe? Então eu já deixei de comer várias coisas top, vários lanches, vários, sabe? Por eu achar que eu não mereço. Mas aí quando eu mereço também, rapaziada, eu aproveito. Então, mano, quando o cara perguntou, eu olhei pro Charlinho, o Charlinho tava meio na dúvida, assim. Eu falei, não, a gente vai jantar primeiro. Tipo assim, como se eu soubesse o que tava acontecendo, sabe? Tipo assim, mano, com firmeza. Eu falei, não, a gente prefere jantar primeiro. Vamos lá jantar, depois a gente vê esse negócio. Falei com firmeza. Eu falei, pô, vou aproveitar. Eu nem sabia. Eu não sabia que ia ter janta. Pra mim, eu até falei pro Charlinho, eu falei, ô Charlinho, esse show, geralmente. Geralmente não, né? Os que eu fui, os que eu vi, não tinha comida. A gente chegou lá, pegou, ganhou uma água, fez o show, foi embora. Falei, mano, acabou o show, né? Vai embora. Chegou lá, o cara falou de janta, eu falei, não, vamos jantar. Vai que ele não sabia também. Porque às vezes não tinha janta no contrato.
Mas aí ele falou de janta, eu falei, não, vamos jantar. E aí ele falou, então vamos lá, jantar primeiro, depois. Aí o Charlinho falou, pô, mas já é não sei o que. Eu falei, ô Charlinho, vamos jantar, Charlinho. Se o cara que tá responsável pelo show falou, você quer jantar? Vamos jantar. Oxe, vai ficar fazendo pergunta besta aí. Rapaziada, nós entrou num restaurante top dentro de um hotel fazenda top. Eu entrei num restaurante que eu nunca entraria, dentro de um lugar que eu nunca entraria. Tá entendendo? Nós entrou lá gigantesco, música ao vivo, um monte de gente, um monte de comida. Eu falei, mano, o que tá acontecendo, velho? E o medo dos caras cobrar. O tempo todo com esse medo dos caras cobrar. E aí o cara falou, senta aqui nessa mesa e tal, não sei o que lá, pode se servir aí à vontade. Maluco, era à vontade, tá ligado? E aí eu falei, ô Charlinho, vamos lá, pô. Comecei a pegar, o Charlinho pegando salada. Eu falei, ô Charlinho, você tá pegando salada? Nós tá num lugar que nós nunca entraria na nossa vida. Nós vai comer coisa que a gente nunca vai comer na nossa vida. E você vai pegar salada, caralho? Fui pegando só as coisas esquisitas. Tinha lá arroz. Eu falei, eu não quero arroz. Arroz Brig Brown. Eu falei, eu quero arroz Brig Brown. Eu já comi todos os tipos de arroz, mas o Brig Brown é a primeira vez. Fui lá, abri a panela, arroz normal. Falei, pô, mas tem um nome diferente. Às vezes tem um tempero diferente aqui. Peguei o arroz Brig Brown, vou pegar. Oxe, tô moscando, filho. Comecei a ver tudo que era diferente, eu tava pegando. Tá ligado? Tudo que eu não como, geralmente no dia a dia, eu tava pegando lá. E aí chegou na mistura, né? Que eu chamo, lá eles chamam de acompanhamento. Eu chamo de mistura. Cheguei na mistura, carne de lagarto. O Charlinho pulou. Eu falei, ô Charlinho, você tá tirando, né? Você vai pular carne de lagarto? Eu não sei. Lagarto, Charlinho, é lagarto. Quando você vai comer lagarto? Só você colocar uma lagartixa no espeto e colocar na churrasqueira, você nunca vai comer carne de lagarto, ô caramba. Pulou. Eu falei, tu é doido, é? Logo eu lancei a carne de lagarto no meu prato. E o Charlinho lá pegando. O Charlinho pegou arroz branco, salada, tá ligado? Tomate. Eu falei, ô Charlinho, você é besta, Charlinho. Pega o que você não come de um dia a dia, Charlinho. Aproveita. E eu lá, carne de lagarto. Chegou no outra parte lá, que era um peixe lá, eu nem lembro o nome. Merluza. Tá ligado esses peixes de rico? Pô, era peixe de rico, caralho. Eu comi peixe de rico. Baiacu, eu não sei o que. Baiacu mata, né? Eu não ia comer um baiacu se fosse. Tá ligado? Polvo, eu não sei o que era. Era um carne de rico, assim. Eu fui lá e coloquei no meu prato. Era peixe de rico. Peixe de rico. Coloquei no meu prato. Porra, agora sentei, moleque. Sentei lá. Comi rapidão. Falei, agora eu vou pra sobremesa. O Charlinho, eu tô evitando açúcar. Eu falei, Charlinho, como é que você tá evitando? Você é idiota, Charlinho. Porra. Dia 29 de dezembro, todo mundo fazendo festa, comendo churrasco pra caralho, saindo da dieta, você vai. Dieta. Tá evitando açúcar agora, seu idiota? Vamos lá, Charlinho, seu besta. Ele falou, não, tô evitando açúcar. Tava tomando Coca-Cola, Charlinho. A maior hipocrisia da minha vida e burra. Hipocrisia burra, porque ele tava com a lata de Coca-Cola falando que tava evitando açúcar. Fala pra mim, como é que você tá evitando açúcar tomando uma Coca-Cola? Ô bicho burro, Charlinho. Vai tá viralizado, tá? Entra aí no Instagram dele que você vai ver. Charlie Silva. E Charlinho, vou pegar doce. Maluco, tinha tortas de maracujá. Tinha não sei o que lá de chocolate, mousse de não sei o que. Eu só fui colocando no meu prato. Blau, blau, blau. Enchi o prato de sobremesa. Comecei a comer. Falei, caralho, velho. Mano, é açúcar. Oh, meu Deus do céu. Oh, glória. E eu comendo. Olhei no relógio, hora do show. Tava na hora do show. Falei, ô Charlinho, vambora. Falei, deixei meu prato. Rapaziada, eu sou ansioso. Eu sou pobre e ansioso, né? A minha pobreza, ela me limita a quantidades de comida. Então eu não exagero em nada. Um pouquinho por conta da pobreza. Porque eu não tenho cacife pra investir gigante em algo. Ou comida. Então eu como pouco. Uma pequena parte do comer pouco é por conta do financeiro, do orçamento baixo. A outra parte é da ansiedade, porque eu cresci com a minha mãe falando assim, só vai ganhar se comer tudo. Então, eu acho que isso influenciou muito de hoje em dia eu ver comida no prato e eu ter que raspar o prato. Quando eu termino de comer, se o prato não tiver raspado, eu não paro de comer. Se eu pegar um copo de suco e deixar aqui do meu lado, eu não me contento enquanto o suco não acabar. É por isso que eu parei de beber. Um dos motivos de eu parar de beber é porque eu não conseguia beber um pouquinho. Tipo assim, eu enchia um copo, eu tomava esse copo. Eu tinha que tomar o copo. Não conseguia ficar segurando o copo. O copo tá na minha mão. Tem coisa dentro? Vlau, eu bebo. E aí o copo tá vazio, tem que encher. Eu não consigo ficar segurando o copo vazio. Então tem que estar cheio. Então o copo, ao mesmo tempo que tem que estar cheio, ele tem que estar vazio. Porque não pode copo cheio. Só que copo cheio não pode. Então tem que estar vazio e o copo vazio não pode porque tem que estar cheio. Entendeu? Então,
Quando via, eu já tomei 5 copos, tava muito louco, largado no chão assim, gritando. Ah, filha da puta, sei lá. Então, eu sou pobre e ansioso. E aí, eu não largo comida. Só que lá, eu tava esbanjando, eu era o artista do momento. O cara lá, o cantor, falou assim, ó, daqui a pouquinho vai ter stand-up comedy com os comediantes André Otávio e Charlie Silva. Eu falei, caralho, Charlinho, estão anunciando nós, Charlinho. Ninguém faz ideia de que é a gente aqui. Mas estão anunciando nós. Mano, eu tava dentro de uma cidade top. Que era um hotel fazenda, na verdade. Num restaurante top. Que era um restaurante dentro do hotel fazenda. Que a gente nunca entraria nem no restaurante, nem no hotel fazenda. E aí ele falou, Charlinho, deixa aí de lado aí. Vamos deixar os bagulho de lado aí. Vamos lá pro show. Aí nós desceu pro show. E aí o show era totalmente diferente do hotel. O show era, acho que no pior lugar que tinha do hotel fazenda. Era onde era o show. É lugar ruim, assim. Um lugar que com som ruim. Era tipo um auditório, mas meio, tá ligado? Sem luz. O som. Ixi, Maria. A pior parte do Hotel Fazenda foi onde os caras colocou o stand... Os caras colocou o stand-up. Caralho, velho. E aí a gente foi lá, né? E assim, não tinha. Tinha camarim, mas o camarim passava pelo palco. Então nós tinha que ter entrado no camarim antes da galera entrar. Porque pra gente entrar no camarim, nós tinha que passar pelo palco com todo mundo olhando pra nós. E tava todo mundo esperando o show começar já. Porque já fazia uns. O show tava marcado pras 9. Já era 9h05 e nós tava lá comendo lá. Aí nós desceu, o cara falou assim: não, pode começar, é a hora que você fizer. Caralho, velho. E aí já começou, a dor na barriga voltou, a realidade bateu porque a gente tava encantado. Primeiro pelo lugar, segundo pela janta. E aí nós falou, caralho, velho, que bagulho é esse? Aí por um momento, enquanto eu comia, eu esqueci que eu tinha que fazer o show. Caralho, mano. E aí nós pegou e desceu pro camarim, passou no meio da galera e foda-se. Lotado, tava cheio, hein? Falei, Chalinho. Olha aí, eu falei que ia tá cheio, pô, vai ser bom, vai ser bom. A dor de barriga e peidando pra caralho. Eu tava peidando, hein? Peidando pra caramba, dor de barriga. Oh, meu Deus do céu. Como é que eu vou entrar no palco agora? Porque assim, eu já fico nervoso de fazer um show normalmente, assim. E normalmente eu faço 10 minutos, 15 minutos. Eu nunca sou a pessoa que precisa fazer o MC do show, assim. Sabe? E aí nesse eu tinha que fazer o MC e eu tinha que ser bom, mano. E eu peguei, entrei no palco e falei, porra, é isso aí. Não pensei em nada. Tá ligado? Ordem de piada, nada. Eu falei, pô, só vou entrar, conversar com a galera, chamar o Charlinho. O Charlinho vai fazer, vai me chamar, e eu faço minhas piadas e segue o baile. Entrei, nada. Sabe o que é nada? Nada. Nada. Eu entrei no palco, comecei a conversar com a galera. Ninguém tava nem aí, mano. Ninguém tava nem aí. E assim, boa parte foi culpa minha, por ser por não ter o domínio suficiente da arte pra fazer uma parada boa. Mas também eu entendo que foi pouco de culpa do som, porque o cara do som, ele não tem experiência com o stand-up. O stand-up é o seguinte, você coloca o som lá e deixa. Você deixa o melhor que você pode. E aí, quando eu vou falando, se eu sinto que tá baixo, eu aproximo mais o microfone. Se eu sinto que tá alto, eu deixo o microfone mais longe. Mas ele ficava na mesa de som, então se eu tava falando baixo, ele aumentava. E aí ele aumentava e dava microfone, ele abaixava. E aí daí eu falava, ele, sabe, ficava aumentando, abaixando, aumentando, abaixando. E aí às vezes tava baixo, eu forçava a minha voz. Aí dava microfonia porque eu tava gritando. Aí ele abaixava e sabe esse negócio assim? Então ele ficava mexendo no som. E não pode mexer no som. Então o som ficava dando microfonia toda hora. O lugar ele era meio grande, ele não era feito pro stand-up, era teto alto. O som não chegava lá, não tinha retorno pra nós. A luz assim foi meio improvisada. A gente descobriu que a luz que a gente tava usando pra fazer o show, os caras tinham pegado do mágico, porque teve mágica lá, em algum momento teve mágica, ou ia ter mágica, e eles pegaram emprestado a luz do mágico pra gente poder fazer o show, sabe? Então, foi bem das coxas, assim. A pior parte do hotel foi o nosso show. Eu tenho dó dos hóspedes que foi lá. Então, o show foi meio ruim, assim. E aí eu falei, pô, vou chamar o Charlinho quando tiver bom, né, mano? E aí eu comecei a fazer piada e nada, nem entrava nada, interação nada, piada nada. Eu falei, ah, velho, vou sair daqui. Falei, então faz barulho pro Charlie Silva. Eu falei, Charlinho, que se vira aí, velho. Aí o Charlinho lá foi, tentou, ele fez algumas coisas lá também. Foi melhor, foi bem melhor do que eu, assim. Mas ainda foi bem ruim, assim. E aí, quando o Charlinho anunciou eu de volta, rapaziada, eu tive. É, acho que a pior experiência, assim, do stand-up até então. Já tive show cancelado.
Já tive pessoas que me confundiram com o garçom logo depois de eu descer do palco. Já teve pessoas que falou que eu era sem graça, sabe? De vários jeitos, gente tentando disfarçar, falando que era ruim, tá ligado? Eu já passei por muitas não, né? Mas algumas coisas assim, ruins, dentro da comédia. Eu nunca apanhei, eu acho que isso é uma vantagem, assim, eu nunca apanhei. Nunca me tacaram nada até agora. Nunca ninguém tacou um tomate, sabe? A gente sempre vê isso. As pessoas tacando no artista tomate, tacando uns negócios assim. Nunca ninguém me tacou nada, então eu acho que eu ganho um ponto nessa daí. É, mas assim, já aconteceram algumas coisas ruins assim comigo, de comentários e tudo mais. Mas essa foi a pior de todas, que foi o seguinte. Enquanto eu tava fazendo, antes de eu chamar o Charlinho, algumas pessoas começaram a levantar pra ir embora, sabe? Alguns hóspedes que tava lá durante o show lá, começou a levantar e ir embora, assim, porque o show realmente não tava tão bom, né? Aí eu saí, chamei o Charlinho entrou, fez. E aí quando o Charlinho me chamou de volta, eu acho que a metade das pessoas levantaram e foram embora. Eu acho que mais da metade, rapaziada. Mano, sobrou. Sei lá, se no começo tinha umas 80 pessoas lá, no final tinha umas 15, tá ligado? Mano, o Charlinho me chamou de volta quando eu entrei no palco, todo. Mano, mais da metade levantou pra ir embora, pô. E aí, tipo assim, quando eles levantaram pra ir embora, eu falei, vou falar o quê? Eu tentei fazer uma piada lá, tipo, vai perder o sorteio, não sei o que lá. Tentei brincar, mas eu deixei o povo ir embora e fui beber água, tá ligado? Deixei, mano, deixa o povo ir. Fazer o quê? O show tá ruim mesmo, eu entendi que tava ruim, tá ligado? Aí eu tentei entrar nas piadas, fiz as piadas que eu fiz, tentei interagir, tentei brincar, tentei conversar, tentei trazer a galera. Pô, eu fiz o que eu pude fazer, sabe? E assim, por mais ruim que tenha sido ver a galera levantar e ir embora, eu não sei da onde tá vindo isso de que eu não me abalei por causa disso, sabe? Tipo assim, é ruim, eu entendo que é ruim, mas eu não tô abalado psicologicamente, porque isso aí não, em algum momento, oxi, ia me abalar muito, assim. Talvez porque eu acho que os últimos shows que eu fiz foi legal, tanto que eu falei sobre o último show do ano que eu fiz, né? Que eu achei que tinha sido o último do ano. E realmente foi, porque foi num bar, foi num lugar de stand-up, onde a galera foi, saiu de casa, pagou pra ir ver stand-up. Então, tipo assim, foi oficialmente um show de stand-up e foi bem legal, assim. E aí esse aí foi mais uma atração num lugar onde a galera entra e sai mesmo, assim. É normal ter gente entrando, gente saindo o tempo todo. Mas quando a galera saiu, saiu porque eu entrei, tá ligado? Foi obviamente a galera saindo porque eu tava entrando no palco. Tinha sido bem ruim. Eu não fiquei tão abalado, não. Tipo assim, eu entendo que isso não é uma coisa boa de se acontecer. Eu não deveria nem estar falando disso aqui, que eu desvalorizei meu passe agora falando disso. Mas tudo bem, acontece. Mas, pô, a galera levantou pra ir embora, pô. Sobrou umas 15 pessoas no final, assim. E aí eu fiz minhas piadas, pá. Tentei lá, fiz o tempo que deu pra fazer. E aí acabou o show. Entregamos, eu e o Charlinho entregou o que deu pra gente entregar. Não foi o melhor de tudo, o melhor de todos, mas a gente conheceu um lugar que a gente nunca conheceria. A gente jantou, comeu coisas que eu não comeria num dia normal. Ganhamos dinheiro, eu e o Charlinho saiu com um pouquinho de dinheiro no bolso. E foi uma experiência legal, assim, apesar de ter sido triste, não ter sido um show bom, a gente foi longe pra passar essa vergonha, mas foi divertido e eu gostei, assim, demais da experiência desse show. E, porra, finalizei o ano de um jeito ruim, pelo jeito que foi o show, mas de um jeito bom de conhecer mais um lugar novo, de ter tido essa experiência. Ainda bem, eu até falei pro Charlinho, eu falei, pô, ainda bem que a gente jantou, ainda bem que a gente, tá ligado? Que a gente conheceu esse lugar assim, porque meio que compensou o show tão ruim que foi, pô. Oxe, o climão que foi depois na ida pra casa. Ninguém nem tocou no assunto do show. Geralmente nós volta embora falando sobre o show, né? Ah, tal piada, tal pessoa na plateia. Não, isso aí não dava nem pra saber. A galera foi embora, como é que eu vou saber qual. Mas foi bem legal, assim, foi uma experiência divertida. E eu espero que eu faça um show bom agora pra, pra tirar esse amargo da minha boca. Caralho, velho, a galera levantou pra ir embora. Mas tá bom, né? Fazer o quê? É, eu queria falar uma parada que
Eu não gosto de falar de política na minha vida pessoal, muito menos aqui no podcast, mas eu preciso falar disso, que é o quê? O Bolsonaro, ele ganhou a mega da virada. Olha que loucura, mano. Tipo assim, não é que ele ficou milionário, porque ele já é milionário. Mas ele ganhou na quadra, eu acho. Foi isso, né? Ele ganhou na quadra da virada, que ele fez um bolão lá com, acho que com a família dele, e ele ganhou, mano. E aí eu fico pensando, imagina a cabeça da galera, do brasileiro médio, que não ia ficar se tivesse sido tipo Lula, mano. Eu fico comparando, eu não sei como que não tá fazendo mais barulho isso. Tá ligado? Porque assim, antes de sair essa notícia, já tinha fake news assim de que não sei quem, eu não sei se era fake news também. Eu não fui pesquisar. Mas provavelmente era porque sempre sai. Falando que o ministro de não sei que lá do PT ganhou na mega da virada, isso é tudo um esquema e não sei que lá. E os caras inventam notícia pra falar disso, tá ligado? E aí como é que o Bolsonaro ganha mesmo a parada? Ele ganhou, pô. Ele participou, ganhou. O irmão dele, eu acho que postou que ele que fez o bolão e eles ganharam. Imagina o contrário, pô. Imagina se é o Lula ou se é algum parente do Lula. Se é um parente. Não precisa nem ser o Lula em si, é um parente dele ganha. Aí nesse caso o Bolsonaro ganhou. Foi um prêmio baixo? Foi. Mas ainda foi, pô. Caralho, que doideira, pô. Esses dias, lá no trabalho lá, um cara jogou na raspadinha. É, raspadinha de jogo da velha, tá ligado? E ele jogou lá o bagulho e ele não ganhou, né? E aí ele deixou lá em cima da bancada lá que a gente trabalha. E ele tava meio parado assim, que final de ano não tem muito trampo. Eu tava parado assim, aí eu peguei as coisas lá pra ficar lendo, né? Aí eu fiquei lendo as regras de como que funcionava esse sorteio, né? De como que é. Sorteio que sorteio. Aí eu fiquei vendo as regras de como funcionava. Aí eu comecei a ler e tal, não sei o que lá. Eu virei na frente e falei, pô, que legal, né? Aí tava lá bem pequenininho assim, ó, raspado. Raspe aqui. Aí embaixo tava R$ 500. Eu falei, mano, eu acho que você não ganhou aqui no jogo da velha. Mas eu acho que você ganhou aqui, ó. Esse prêmio pequenininho, os caras deixam menorzinho, que é pra você não ver mesmo. Eu falei, eu acho que isso aqui você ganhou, hein? Daí ficou lá vendo, caralho, será que é? Será que não é? E vira a folha e olha. Todo mundo olhando assim em volta do bagulho. Daí colocou no Google, né? Tentou ler, tinha um QR Code assim. A gente não conseguiu ler o QR Code, né? Mas a gente botou no Google. E aí o Google meio que descreveu assim, né? Falou, ó, isso aqui é um prêmio de não sei o que lá, você não ganhou, mas tem um prêmio de R$ 500, não sei o que. Falei, mano, eu não sei não, mas acho que você ganhou R$ 500, hein, velho. E tipo assim, ele tinha comprado quatro, cada um tinha um valor. Aí os outros tinham um valor um pouco mais baixo, mas tinha um deles lá que era 500. Falei, mano, eu acho que vira, sei lá, na lotérica pra ver se você ganhou, hein. Falei, pô, vou lá mesmo, mano, você é doido. Eu falei, aí ele falou assim, ó. Não, eu falei, né? Eu falei, olha, se eu não olho isso aqui, hein, você ia jogar fora. E aí você não ia ganhar esse dinheiro. Ele falou, pô, verdade. Se eu ganhar, eu te dou R$ 100. Eu falei, puta, eu nunca torci pra alguém ganhar tanto assim. Tem que pagar o IPVA, pô. E aí ele foi pra casa dele. E aí eu só descobri ontem que na verdade ele não ganhou, não. Na verdade, aquele valor lá não tem nada a ver com premiação. Não sei nem porque os caras colocou aquele valor lá. Quase que eu ganhei R$ 100. E o Bolsonaro ganhou. O Bolsonaro. Caralho, velho. O cara ganhou na Mega Sena. Mano, o que tá acontecendo, pô? Será que, ó, se ele ganhou na Mega Sena, ele não precisa ganhar na presidência. Pronto. Já era. Feito, trato? A gente tem um trato? Ai, caralho. Eu queria falar sobre os Estados Unidos invadindo a Venezuela, mas eu acho que eu não tenho nada pra falar sobre isso. Porque eu não entendo nada de geopolítica. Então eu vou esperar o final do ano pra eu poder falar sobre isso lá no próximo retrospectiva. Então se você quiser saber qual que é a minha opinião sobre os Estados Unidos ter tomado a Venezuela, nosso vizinho, quer saber o que eu acho sobre isso? Espera até o último episódio desse podcast aqui de 2026, que eu vou falar pautas quentes. Eu vou falar coisas que ninguém não falou. Vou falar coisas que você não espera que eu fale, tá bom? Então, fique escutando o podcast aí, que em algum momento eu vou falar. Talvez não seja no final do ano, talvez eu fale no meio do ano. Então, não deixe de escutar o podcast durante o ano de 2026 para você saber tudo que eu tenho para falar sobre os Estados Unidos invadindo a Venezuela, tá bom? Então, por enquanto é isso. Muito obrigado a todo mundo que escutou o podcast, que chegou até aqui. Tamo junto.
Obrigado a você que escutou o podcast durante o ano de 2025. Espero que em 2026 vocês continuem aqui comigo. E é isso. Um grande beijo na bunda de cada um de vocês. Fiquem bem. Tenham uma ótima semana. E lembre-se, doe órgãos, hein? É nóis. Tchau, tchau e tchau, tchau.